Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos forma, a palavra de Deus que nos orienta. É a palavra de Deus que é luz para os nossos passos. Por isso nos coloquemos na presença do Senhor e peçamos que Ele nos abençoe e nos forme por meio da sua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Somos nós, teu povo, somos nós, teu servo, Senhor, que nos colocamos sobre a luz da tua palavra, para que essa palavra, Senhor, nos ilumine a cada dia, para que a tua palavra nos ilumine a cada dia. Ensine-nos, Senhor, forme-nos, Senhor, oriente-nos, Senhor, para que sejamos teus servos e a tua palavra, Senhor, nos guie a cada dia. Dai-nos a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus que é luz para a nossa vida, palavra de Deus que é luz para a nossa existência, palavra de Deus que é luz para cada dia da nossa vida. Então, abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, então 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 20. 1 Timóteo, versículos de 12 a 20. Rendo graças àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me no seu serviço. A mim, Paulo está dizendo, né? A mim que antes blasfemava e perseguia e agia com violência, alcancei, porém, misericórdia, porque agia por ignorância, não tendo ainda a fé. Eu queria que a gente se detesse nesses dois primeiros versículos aqui, o versículo 12 e o versículo 13, né? Porque aqui tem uma mensagem de Deus muito importante para nós. Então, a mensagem do versículo 12 e do versículo 13. Então, primeiro é Paulo que está agradecendo. E é mais do que agradecer, dizer, oh, obrigado. Não, ele está rendendo graças mesmo a Deus. Ele está louvando e está agradecendo a Deus em Jesus Cristo, Senhor, porque Jesus confiou nele, porque Jesus confiou em Paulo, porque Jesus fez de Paulo o seu servidor, aquele Paulo que era perseguidor. Mas eu quero chamar a atenção aqui da humildade de Paulo, do reconhecimento de Paulo, de quem era e do que era agora. Porque a gente muitas vezes não reconhecemos nossos erros, nossas falhas. E aqui não é um reconhecer para ficar se acusando, para ficar com sentimento de culpa. Não, é para ter humildade, para que de fato o progresso de Deus aconteça. Paulo está dizendo, olha, eu blasfemava, eu agia com violência. E Paulo era um homem muito religioso, você sabe disso. Paulo era da escola, era um fariseu, e não é fariseu no sentido negativo, era fariseu porque Paulo realmente tinha uma formação religiosa judaica sólida, consistente, mas ele não tinha a fé em Jesus Cristo. E por isso que ele blasfemava, perseguia e agia com violência. Fico pensando quantas vezes o sentimento religioso, a ignorância religiosa, a ignorância na fé, leva as pessoas a agirem com violência umas com as outras. Muitas das guerras da humanidade, das perseguições da humanidade, dos problemas da humanidade são as violências religiosas. Seja a violência religiosa ostensiva, seja ela praticada muitas vezes com guerras, com perseguições, sejam elas acontecendo no cotidiano da vida, nas redes sociais, nos lugares todos, as pessoas usando de violência em nome da fé. Paulo assim o fazia. Mas a misericórdia de Deus o alcançou. Ele mesmo diz, a misericórdia me alcançou, porque eu agia por ignorância, não movido pela fé, não alcançado pela fé. Quantas coisas, meu Deus, fazemos por ignorância. E é preciso suplicar com muita humildade, é só os humildes que alcançam essa graça. Que Deus nos livre todos os dias da ignorância.
das duas formas de ignorância. Existe a ignorância do ignorante que age por violência dos impulsos, por violência das emoções. A gente, por ignorância, se torna aquela pessoa ignorante, agressiva. E existe a ignorância do não conhecer. Nós precisamos vencer as duas ignorâncias na vida. Do não conhecer, do não saber, do não ter conhecimento, do não ser alcançado a verdade, do não ter alcançado a maturidade. Então a ignorância precisa ser vencida. Que nós não sejamos tomados pela ignorância invencível, porque isso se torna uma desgraça para a vida. Pessoa que tem uma ignorância que é invencível. E o que torna uma ignorância invencível em nossa vida? Quando o orgulho e a soberba conduzem os sentimentos de um coração, conduzem a vida de uma pessoa. A soberba e o orgulho são como que barreiras para que nada penetre. A pessoa se torna estática, eu sou assim, eu que sei, eu que conheço. E aí se torna humanamente até impossível. Nada é impossível para Deus. Mas se a pessoa também não se rende a Deus, ele morre na ignorância. Todas as formas de ignorância. A graça de nosso Senhor aí Paulo diz no versículo 14, a graça de nosso Senhor manifestou-se copiosamente junto com a fé e com o amor que estava em Cristo Jesus. É digna de fé e de acolhida por todos essa palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Coloque esse princípio eterno, por favor. É um princípio eterno que nós temos que ter até aqui, gravado na nossa mente. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro. Né? Então, princípio eterno, 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. É importante alguns versículos da vida a gente precisa gravar. Né? O exercício de gravar versículos ele é importante para nós. Para que a gente tenha referenciais, né, na palavra. Então, o versículo que nós precisamos gravar é esse aqui, de 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Aqui existe essa verdade, ele veio para salvar os pecadores. Mas para que os pecadores sejam salvos pela palavra de Deus por Cristo Jesus, é preciso que o pecador se reconheça pecador. É preciso que o pecador admita o seu pecado. Você sabe que na época da escravidão, quando se tinha escravidão no Brasil, em muitos lugares do mundo também, muitos escravos não foram libertos, mesmo com as leis de proclamação, né? O Brasil foi por etapa, teve a lei do ventre livre, a lei sexagenária, até chegar à lei áurea. Mas todas essas leis, muitas vezes, elas não foram eficazes para muitos escravos que não sabiam que eram escravos ou não se reconheciam como escravos, estavam tão conformados com aquela vida que não quiseram ou não saíram da escravidão. Estou falando de uma escravidão social, tá? Que se você olha para os olhos humanos é uma coisa deprimente. Mas para quem vivia, muitos daqueles escravos, eu sou descendente de escravo, tá? Você sabe que muitos não saíram da escravidão. A lei sendo proclamada, continuaram na casa dos seus senhores e aqueles senhores o mantiveram escravos até morrerem. Há muitos de nós que, infelizmente, vamos morrer escravos do pecado, não deveríamos ser, e não deveria ser assim. Mas como é que Cristo Jesus vai me libertar do pecado se eu não reconheço que sou escravo do pecado? Eu conheço pessoas que fumam, não, eu fumo porque eu quero fumar, mas eu quiser parar de fumar, não, ela não reconhece que é escrava do cigarro. Aí podia ser do cigarro, podia ser da bebida, podia ser da sexualidade desenfreada, e cada um daqueles vícios, tem pessoas que mentem e não reconhecem a escravidão que tem da mentira. Pessoas que fofocam e não reconhecem que são escravas da fofoca. Enfim, Cristo nos liberta de todo e qualquer pecado, irmãos. Ele quebra as correntes da escravidão se reconhecermos que somos pecadores. E Paulo aqui está fazendo isso. Por isso que Paulo foi um homem totalmente liberto. Porque ele mesmo reconheceu esse pecador e está dizendo, eu sou o primeiro. Se eu me reconheço como o primeiro pecador,
e reconheço, não da boca para fora, mas eu reconheço mesmo a iniquidade que há em mim, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele tira o pecado da minha vida. Eu, porém, alcancei a misericórdia para que em mim, o primeiro dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, fazendo de mim um exemplo para todos os que hão de crer nele, em vista da vida eterna. Ao Rei dos séculos, o Deus imortal, invisível, único, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse versículo 17 é para nós um princípio eterno. Jesus realmente, ele é o Rei dos séculos, ele é o Deus imortal, invisível, ele é o único, a ele a honra, a glória e o poder pelos séculos eternos sem fim. É o cântico, o mantra que Paulo está proclamando por aquilo que realmente Deus realizou na vida dele. Ele se reconheceu o primeiro pecador, ele se reconheceu o grande pecador, ele se reconheceu pecador. E a palavra o libertou, e ele foi liberto por Cristo Jesus. Timóteo, meu filho, esta é a recomendação que te faço, de acordo com as profecias proclamadas outrora a teu respeito. Fortificado por elas, combate o nobre combate. Então aqui tem uma ordem de Paulo a Timóteo e é uma ordem de Deus a nós. Combate o bom combate. Fortalece na fé, fortalece na palavra, nas profecias de Deus a teu respeito e combate o bom combate. Com fé, meu filho, de boa consciência. Pois, por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Aqui tem uma coisa que é importante. A boa consciência é a consciência reta, é a consciência sã, é a consciência sadia. Cuidado para não desviar a consciência. Cuidado para uma consciência que não rage com retidão, com seriedade, com sobriedade e uma consciência que viva. Olha, não é porque você vive um erro moral, não é porque você vive um pecado que você pode distorcer sua consciência para justificar a coisa errada que você vive. Não, porque muitos estão justificando os seus erros porque estão dobrando, porque estão aniquilando, porque não estão vivendo uma consciência reta. Entenda sempre que pecado é pecado, mal é o mal, erro é um erro. Não é porque você comete e esse erro se tornou prática da sua vida que agora você pode distorcer sua consciência. Cuidado, porque como Paulo diz, uma consciência que não é boa e não é reta nos leva a naufragar na fé. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Aqui nós encontramos, neste trecho que hoje estudamos, uma grande ação de graças da parte de São Paulo em relação à pessoa de Timóteo. Ele está feliz porque Timóteo foi encontrado por ele ali como sendo na cidade de Listra, né? Encontrado ali como um jovenzinho que ele acabou por circuncidar, que foi seu companheiro de viagem e que agora São Paulo, que já está com uma idade muito mais alta, tem a graça de poder ter um sucessor, ter aquele que vai poder continuar a sua missão. Como que é bom, como que é bonito quando isso acontece na vida da gente, né? Claro, na minha falta muito ainda, mas as pessoas que têm já uma certa idade, quando conseguem perceber que na sua vida agregaram tantas pessoas e conseguiram tocar as coisas de um jeito tão certo, sem sufocar ninguém, sem aquela ideia de ser melhor, de ser superior, de ser indispensável, que conseguiu fecundar nas outras pessoas as suas boas qualidades e criar nelas, inclusive, a boa referência com a própria pessoa, de tal forma que agora está tudo pronto, estão preparados para assumir depois dele. Isso é uma coisa bem bonita e bem legal e que São Paulo pôde fazer. Uma lição que fica para a gente também, né? Normalmente, o ciúme, a inveja, orgulho, vaidade, essas coisas fazem com que a gente queira que as pessoas sejam menores. Ao invés da gente querer crescer, quer que os outros sejam menores, para que a gente possa estar, então, em maior evidência. É uma tentação que há de se resistir sempre, para que se possa mais adiante poder dizer desse jeito: que bom! E melhor ainda se você conseguir ser melhor do que eu, porque aí é sinal de que cuidou muito bem daquela pessoa. São Paulo agradece também a Deus pela vocação de Timóteo, porque tudo ali começou. Mas reconhecendo a graça de Deus, ele só trabalhou para que a lavoura, para que a plantinha pudesse de verdade crescer.
Senhor, a tua graça manifestou-se a mim. A tua graça manifestou-se em mim. A tua graça, Senhor, a cada dia se manifesta para me libertar do poder do mal, para me libertar da iniquidade, para me libertar do pecado. Me conceda a graça, Senhor, da humildade, para que eu possa a cada dia me humilhar e reconhecer que eu sou pecador. Porque a tua graça, Senhor, veio para me libertar de todo o pecado. O Senhor veio a este mundo, Senhor, para salvar os pecadores. Eu quero primeiramente reconhecer que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso, Senhor, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu poder salvador, para que me liberte do poder do tentador, para que me liberte do poder do mal, para que me liberte da escravidão do pecado. Ao teu nome, Senhor, o poder, ao teu nome, Senhor, a honra, ao teu nome, Senhor, a glória, porque tu és o Rei dos séculos, tu és o Deus único, tu és o Deus imortal, tu és o Deus invisível, a ti a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que a palavra de Deus esteja no nosso coração, nos iluminando a cada dia, nos ensinando a viver de acordo com a sua vontade. Que o Senhor te abençoe e eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.